noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente, quem também está nos acompanhando pelo YouTube. Quero convidar, o pessoal está um pouco espalhado, se vocês puderem se juntar, vir um pouco mais para frente, por gentileza, vai ser muito bom ficarmos um pouco mais próximo. Eu sou uma filha amada de Deus, me recupero de baixa autoestima, ansiedade e assertividade. Meu nome é Márcia. Oi. Vamos nos colocar em pé? Vamos ligar o nosso pensamento a Deus, lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele tem o controle de tudo e que Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém? Vamos cantar com alegria. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o único Deus, o que tem controle sobre tudo. Contemple os nossos corações nessa noite. Nós entregamos a Ti o nosso louvor. Alguns aqui podem estar em tempo de tristeza, de angústia, ou se estivermos em tempo de alegria e júbilo, que em todo tempo o Seu nome seja louvado, Pai. Vamos louvar com as palmas também? Aê! És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Em todo tempo te adorarei.
todo tempo te exaltarei. Eu te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te bendirei, em todo tempo te exaltarei. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Obrigada, Senhor, por este tão grande amor que o Senhor tem por nós. Venha nos lembrar nessa noite, Senhor. Quanto amor Ele tem por mim e por você. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Obrigada, Senhor. Vamos cantar junto mais uma vez? Quanto amor Ele tem por mim. Obrigada. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor
Obrigada por termos em Ti a referência do verdadeiro amor. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Obrigada, Senhor, por Tua bondade em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga a tua doce voz. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Viverei na bondade de Deus. Sabe por quê? És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tão doce, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Viverei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom.
Boa noite, queridos e queridas. É muito bom estar aqui com vocês. O Brasil maravilhoso, o verão maravilhoso. A gente gosta da neve quando a gente olha pela televisão, tá? Quando a gente está lá, 3 dias é suficiente. É bom demais. E você quer o verão do Brasil, quer o calor do Brasil. Pelo menos eu. Queria dar as boas-vindas para você que está aqui conosco essa noite. Você que está online, seja muito bem-vindo igualmente. Eu tive o privilégio de participar das nossas celebrações aqui, do nosso Celebrando, todas as noites. Teve uma semana que eu não consegui por causa do fuso horário. Queria agradecer pelo pessoal que faz o Celebrando acontecer online. Muito obrigada por essa câmera em especial, que a gente vê mais pertinho. Muito bom. Agradeço muito a Deus pela nossa equipe maravilhosa. E se você está aqui pela primeira vez, nós queremos dar as nossas boas-vindas especiais. Nós somos uma família. Aqui é uma família. E famílias, vocês sabem aquela história de família, né? A gente fica à vontade, a gente toma cafezinho no copo de vez em quando, tem uma informalidade. Eu sempre digo que o Celebrando é como fosse a cozinha da nossa casa. Nós recebemos as visitas na sala de jantar e nós colocamos aquelas coisas bonitas, né, nossos talheres e tal. Mas no dia a dia, a gente come, a gente coloca um lugarzinho assim perto da cozinha mesmo, não é? Faz aquele nosso pratinho e tal, na intimidade. Esse é um grupo que tem intimidade, que eu posso falar de fato como eu estou, que eu posso dar nome às minhas áreas de recuperação. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, eu estou trabalhando questões relacionadas à organização estrutural e também à minha fala. Eu quero uma fala mais assertiva. E meu nome é Roseni. E vocês que entraram, quando passaram por aquela porta, eu queria assegurar que a tua área de recuperação não te define. Você é alguém que está lidando com uma ira, mas você não é o iracundo. Que está lidando com, talvez, álcool e drogas, mas não é um adicto. A tua identidade é de filho amado, lidando com alguma coisa. Não faz diferença? Faz toda a diferença. Então, eu queria fazer uma coisa que fazia tempo que eu não fazia. O bichinho está longe. Tá? Aquele bichinho que nos impedia de dar beijo e abraço, ele está longe, mas você fique à vontade. Aqui você não tem que nada. Tá? Se quiser ficar sentado, fica. Mas se você puder ficar em pé, fique em pé. E dá um aperto de mão, um abraço, alguma coisa com alguém que está do lado, só para lembrar que nós estamos em família. Boa noite. Eu sou o Clemente. Eu sou um filho amado de Deus, me tratando de medo, vários medos. Eu sirvo aqui às segundas-feiras, no grupo de passos, e hoje, às quartas-feiras, na sala de codependência, no grupo de apoio. Tá bem? Vamos ler a oração da serenidade.
Ficou melhor. Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus fez este mundo pecaminoso como ele é e não como eu gostaria que fosse. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Boa noite e uma boa palestra do Renato. Queria dar só alguns avisos rapidinhos. O primeiro é que depois da nossa palestra, você que está aqui pela... Segunda-feira, essa pessoa que está falando aqui fez aniversário. A gente não conta, tá, a idade, porque vocês estão vendo, né? É 1,70 m de pura bênção. Deus abençoe, Roseni, que Deus te abençoe muito, grandemente sua vida. Você não é só a nossa líder, você é a nossa amiga, a nossa protetora, a pessoa que ora pela gente. E a gente é muito feliz com você. Vamos aproveitar e cantar um parabéns a você no online, gente. Vocês conhecem, tem o pessoal online também, é por isso que a gente veio até aqui. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E pra Roseni nada. Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É bênção, é bênção, é bênção de Jesus. Roseni, te amamos. Fiquei desconcertada, assim, não esperava. Estava nos avisos, né? Então, você que está aqui pela primeira vez, em primeiro lugar, obrigada, viu? Muito obrigada. Que privilégio meu, sabe, de caminhar com vocês, de ver tantas vidas sendo tocadas pela graça de Deus e pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é de fato leve. O Evangelho, ele falou assim, vocês vão ter vida, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo, o meu fardo e meu jugo é esse Evangelho de Cristo. Esse Evangelho de Cristo tem leveza, tem beleza, tem respeito. E o Celebrando é sobre esse Evangelho que é respeitoso, que respeita a nossa identidade, respeita quem nós somos, que não nos manipula. Muitos estamos aqui porque passamos por lugares em que éramos manipulados a abençoar, a contribuir, a fazer, e muitos de nós nos perdemos e nos reencontramos com a graça de Deus. Aí você serve, você doa, mas é de um jeito diferente, não é isso? Os voluntários. Então, você aqui pela primeira vez, logo depois da palestra, nós vamos ter um grupo de conexão bem aqui. Tá bom? Você veio pela primeira vez, vamos dividir em grupos, em vários grupos, mas você fica aqui conosco, tá bom? E nós estamos torcendo para que vocês continuem vindo, porque o Renato fala sobre ressignificação. E a ressignificação não é uma coisa que acontece uma vez, com uma palestra, é uma caminhada. Então, vindo a semana que vem aqui, nós vamos ter uma lição sobre prestador de contas. Não caminhamos sozinhos, celebrando. Servo de Deus nunca caminha sozinho, caminhamos com pessoas. Temos uma lojinha abençoada que está patrocinando um lanchinho maravilhoso para vocês. Vocês sentiram o cheirinho quando chegaram? É pernil,
tá bom? Então, logo depois dos nossos grupos, vão para o lounge, é bem ali atrás, e nós vamos partilhar de um lanchinho gostoso. Renato, finalmente. A palestra, o Renato é um amigo muito querido, um amigo do Celebrando. Ele compete comigo quanto a visualizações. Eu fico olhando se ele tem mais que eu, e muitas vezes ele tem mais que eu. É uma pessoa muito amada, uma pessoa muito querida, que conhece a vida psicanalítica e consegue fazer um link tão precioso no dia a dia, de um jeito muito ilustrativo, consegue falar de maneira que nós entendamos. Então, preste atenção no que vai ser partilhado, e depois, você que está aqui pela primeira vez, vamos falar um pouquinho sobre, talvez algumas perguntas vocês tenham. O Renato ainda vai ficar e vai falar com vocês, tá bom? Sejam muito abençoados. Um abraço, Renato. Boa noite a todos que estão aqui, todos que estão online. Mas é um prazer estar aqui de novo, o convite da Roseni, do pessoal daqui do CR. É um prazer imenso, vocês não têm ideia como é gostoso falar aqui para vocês de um tema que eu tento deixar um pouco leve, né? Porque é um tema de vida, e o tema de vida nem sempre é tão simples. Eu vou projetar no telão um pouquinho aí do que eu vou falar, né? Vou tentar seguir esse roteiro, ressignificando a minha história ou a sua história, né? Não é uma coisa simples, é como a Roseni falou, não é uma vez só, né? É sempre ressignificando, é um dia após o outro. É todo dia um pouquinho. Então vamos lá. Eu gosto de começar pegando uma frase de um psicanalista, psiquiatra, psicólogo, que passou por 4 campos de concentração no Holocausto, sobreviveu aos 4 campos de concentração, perdeu todo mundo, perdeu a família, perdeu a mulher, e teve que ressignificar a vida dele. Esse é o Viktor Frankl, né? O pai da logoterapia, que é uma linha que eu sigo, que eu gosto muito, que não é a psicanálise pura, mas vem da psicanálise, onde ele fala o seguinte: tudo pode ser retirado de uma pessoa, exceto uma única coisa: a liberdade de escolher. Escolher o quê? Escolher a sua atitude diante de qualquer circunstância da vida. Podem tirar tudo da gente, tudo, menos a liberdade de escolha. E o objetivo é eu chegar nessa ideia da escolha, né? O que isso tem a ver com ressignificar a vida? Ou a história. O que é a história, né? A história é uma coisa interessante, é um mergulho, né, num rico estudo de todos os aspectos da humanidade, da sociedade, da aventura humana, né? No passado, no presente, no futuro ainda não é história, mas vai vir a ser história, a fim de descobrir como que a gente pode melhorar alguma coisa na nossa humanidade. A fim de descobrir, né, como que a gente pode fazer melhor no presente para construir um futuro melhor. E a única forma de fazer isso é olhando para o passado. Porque se eu não olhar para o passado, sabe o que vai acontecer? Eu vou repetir. E a gente já falou disso algumas vezes, né, a repetição, né? Para que a gente não repita os mesmos erros, nós precisamos entender e sempre lembrar desse passado. E é isso que a gente vai falar isso, né? Serve não só para a história da humanidade, da coletividade, da sociedade, mas serve principalmente para a sua história, né? Para a sua história, para a minha história, né? Serve para que a gente entenda a nossa própria história. Quando começa a sua história? Quando será que começa? Quando você nasceu? Sim ou não? Antes, né? Muito antes do que você veio para cá, né? Antes de você nascer, nossos antepassados, né, já vieram, nossos pais. A história de todos eles deixaram marcas indeléveis no nosso psiquismo. E a gente carrega isso ao longo de toda a nossa vida. Se eu não compreender a história de onde eu vim, eu não vou saber para onde eu vou. Parece um chavão isso, né? Uma coisa de senso comum, mas é tão profundo que eu preciso entender o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo, para que eu possa ir para frente. Porque essa história dos meus antepassados, a história dos meus pais, deixaram marcas na minha vida. Deixaram marcas na vida de vocês. E você veio ao mundo de uma forma, né? Como que você veio para o mundo? Todo mundo sabe, né? Como é que a gente nasce. Ninguém acredita aqui na cegonha mais, né? A gente vem de um lugar. De quem? Do papai e da mamãe, né? De quem? De um X que se une com um XY. Tudo bem? Nossos antepassados deram origem a um XX, que é a minha mãe, e um XY, que é o meu pai.
independente de como foram esses pais. E eu carrego 50% do X da minha mãe e 50% ou do X ou do Y do meu pai. Ou eu sou XY ou eu sou XX. Ninguém foge disso. É impossível fugir disso, biologicamente falando. Eu tenho que honrar, eu tenho que resgatar, eu tenho que me reconciliar com essa parte X da minha mãe ou do meu pai e com essa parte Y do meu pai. Se eu não me reconciliar com isso, eu não consigo ressignificar a minha vida. O que é reconciliar? A gente falou isso na palestra no congresso, né? Reconciliar não é aceitar, simplesmente é assim, acabou. É entender esse processo. Tá? Eu vou tentar passar isso para vocês agora um pouquinho. Você veio ao mundo através do desejo de alguém, ou de algumas pessoas, que desejaram, geralmente, o pai e a mãe, né? Num dado momento, né, da história daqueles seres que desejam. Nós somos frutos de um desejo. Nós carregamos esse desejo, de alguma maneira. Você carrega um desejo aí, só que você talvez não saiba qual seja. E a gente luta em cima disso o tempo todo, a vida inteira em cima desse desejo. E você foi colocado num lugar simbólico. Existe um lugar simbólico, né, que a gente é colocado dentro de um contexto familiar, dentro de um grupo, de uma sociedade, de uma cultura, de uma religião, né, dentro do que é esperado da gente. Esse contexto está carregado de expectativas, está carregado de fantasias narcísicas desses pais. O meu filho, a minha filha, né, vai ser isso. Já dão a nossa profissão antes mesmo de nascer. Né? Outra coisa que dão antes mesmo da gente nascer, o que é? O nosso nome. Você escolheu o teu nome? Não, né? Ontem eu estava atendendo uma cliente, e ela está grávida, e ela estava falando, eu estava discutindo com o meu marido e com a minha filha o nome da irmãzinha que vai nascer, porque a gente já sabe que é menina, né? Eu não sei se vai ser X ou Y, se vai ser isso ou vai ser aquilo. Eu falei, você perguntou para ela? Né? Você já botou a mãozinha na tua barriga, né, e falou, quer se chamar X? Se ela der 2 chutes, é não. Se ela der 1, talvez seja sim. Né? A gente não pergunta, a gente escolhe, a gente determina um nome de quem vai vir depois da gente. E você carrega o teu nome até quando? Para o resto da tua vida. A não ser que você mude, né, por algum motivo. Esse nome tem letras, esse nome tem significado, esse nome tem números, tem energia, tem tanta coisa que está envolvida, mas tem expectativas. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de tentar buscar qual é a origem do seu nome. Não no Google, no pai e na mãe. Da onde meu pai tirou meu nome? Por que eu me chamo Renato? Era um desejo dele, era um desejo da minha mãe, era o desejo dos dois, era o nome de alguém importante, da família, ou não era? Tudo isso é importante, porque faz parte da nossa história. Quiser passar isso. Então você é fruto de uma aliança que foi estabelecida muito antes do seu nascimento, né? E quando você nasceu, já existia um lugar para você. Um lugar simbólico, e ai de você, se você quiser sair desse lugar. Você vai ser massacrado. Acontece que a gente tem um desejo inerente dentro de nós, de querer sair desse lugar. Só que sair desse lugar tem uma forma certa de fazer. Eu só me torno alguém se eu saio desse lugar. E ao mesmo tempo eu mantenho ligações com esse lugar. Eu costumo falar que a gente é que nem uma bexiga de gás. Sabe aquelas bexigas que a gente compra, né? O pessoal vendendo para criança? Que fica segurando numa cordinha e a bexiga fica aqui no alto. Se eu amarro demais essa cordinha no estico, essa bexiga fica muito próximo de um lugar onde ela não consegue voar. Ela não consegue se manifestar. Se eu solto a cordinha, ela vai embora. Ela se perde. Agora, se eu der bastante linha na cordinha, essa bexiga vai voar tão alto, mas ela se mantém ainda presa às suas origens. Ela se mantém ainda fixa, de uma maneira positiva, né, na sua história. Se eu corto a corda, a história se perde. Se eu amarro demais, a história não acontece. A pessoa não cresce. A nossa tendência a crescer não vai dar certo, não vai. E se eu ficar preso, o que acontece com a bexiga? Ficar muito tempo presa. O que acontece com a bexiga quando você deixa em casa muito tempo presa? Ela murcha. Olha a depressão aí. Né? Olha onde estão as nossas mazelas. Por quê? Porque existe um desejo. Todos nós temos um desejo de querer o melhor para a gente. Mesmo que não pareça que seja o melhor que eu estou fazendo naquele momento. Mas a gente tem esse desejo. E é justamente esse jogo de forças entre querer sair desse lugar e ao mesmo tempo ter que ficar nesse lugar, né, que gera os nossos conflitos. Que gera o que a gente vai chamar de neurose. Você é neurótico? No mínimo.
Né? Tem algum normal aqui? Esse tem problema. Né? Se você se acha normal, tem gente que se olha no espelho e se acha normal, né? Não é normal. Né? O mais normalzinho é neurótico. O resto eu não vou nem entrar no assunto para a gente não aprofundar muito, mas o neurótico é aquele que tem conflito, e todos nós temos conflitos. Né? Todos nós passamos por dificuldades na vida, por experiências, por acertos, por erros. Então uma pessoa neurótica, ela está permanentemente em conflito, né? Em conflito psíquico, né? Que impede de aproveitar satisfatoriamente a vida. Por isso que os consultórios de psicanálise e psicologia ficam cheios. Infelizmente, os de psiquiatria também, é tanta gente medicalizada hoje, né, por causa desses conflitos. Então, para o Freud, a neurose tem origem nesses conflitos psíquicos que começam quando? Né, quando você é bem pequenininho, menorzinho ainda, né, quando você nasce. Para o Freud, tem gente que ainda fala que é antes. Mas para o Freud, os nossos conflitos começam numa fase de desenvolvimento libidinal da nossa libido, onde eu fico fixado num ponto. E por que eu me fixo nesse ponto? Porque ou aconteceu alguma coisa ruim, ou uma coisa muito boa. Quando a coisa é ruim, o que a gente quer? Quer fugir dela. Então a gente faz alguma coisa para tentar se livrar daquela dor. Tá? E quando é bom, a gente quer voltar para ela, né? Ah, tá tão bom aqui que eu quero ficar aqui. A gente faz algo em prol desse prazer. Isso é conflito. Você não consegue ser você mesmo enquanto você estiver preso nesse ponto de fixação ou pontos de fixações que existem ao longo da nossa história. E cada um sofre de um jeito diferente. Né? Talvez você sofra com o seu corpo. Né? Muitas dores, infecções, doenças psicossomáticas, né? Dores crônicas. Então você é um histérico. Né? Talvez você sofra na mente. Né? Pense demais, fica remoendo pensamentos, né? Muitas dúvidas. Você é um obsessivo. Ou você tem uma fobia. Não entro no elevador, não ando de avião, não falo em público. Eu era assim, tá? Um tempo atrás não falava em público de jeito nenhum. Eu era fóbico. Eu acho que eu sou os três, mas a gente vai... Né? Cada um é cada um. Cada um é um jeito. Isso não é ruim ou bom. Isso é um jeito de funcionar. Tá? É um jeito de funcionar. Ou você é neurótico, histérico, obsessivo, ou fóbico, dentro da psicanálise tradicional. Tá? Não é um rótulo, eu nem gosto de dar rótulo, mas é uma ideia da gente poder pensar. Você é histérico? Né? Por exemplo, você sente muita ansiedade? Alguém sente muita ansiedade aqui? Quase ninguém, né? Ninguém é ansioso. Reage com muita intensidade emocional, é muito caloroso, é muito calorosa. Né? Tem uma boa intuição? Sabe aquela pessoa intuitiva? Olha, é uma qualidade. É um histérico. Para ver, histeria não é tão ruim assim. Né? Dramatiza demais. Quem torce para o Flamengo ontem está dramatizando até agora. Né? Aliás, sabe que VP não é mais Vitor Pereira, é vamos perder, sempre agora. Sempre vai ser desse jeito. Desculpa os flamenguistas, mas um corintiano não pode perder a chance. Né? Seus sentimentos, eles alternam com facilidade, com muita rapidez. Você está feliz, você está triste, então, de repente você está com raiva. Né? Tem sintomas no corpo? Sinto lhe dizer que você é um histérico, uma histérica. Não só as mulheres são histéricas, né? Aliás, os homens são muito mais histéricos do que as mulheres. Só que eles disfarçam de uma outra forma. Ou você é obsessivo? Será que você é obsessivo? Seus pensamentos e ações são muito mais marcantes do que, por exemplo, seus sentimentos, do que suas sensações, do que o seu brincar, escutar, a sua intuição. Seus pensamentos tomam conta de você. Você tem pensamentos persistentes, indesejados, né, de maneira compulsiva às vezes. Então você é um obsessivo. Claro, estou dando um resumo, tá? Um resumo geral do que a gente pode pensar, mas é a maneira de sofrer. Um sofre no corpo, um sofre na mente, o outro sofre para fora. Todo mundo sofre em algum momento. Então, o neurótico tem um problema simples, né? E ninguém tem isso aqui, com certeza. O neurótico adora jogar a responsabilidade das suas questões e soluções nas mãos do outro. Até nas mãos de Deus. Né? Ah, Deus vai resolver para mim, mas você não faz nada para Ele. Ele está te ajudando, mas você não faz nada. Né? A gente, neurótico, nós somos neuróticos, a gente joga sem querer, e às vezes, muitas vezes querendo, a responsabilidade no governo, a responsabilidade na chuva, a responsabilidade de um monte de coisas que não dependem de nós. Né? Outras coisas que dependem de nós, mas a gente não toma nenhuma atitude para resolver. Tá? Então o neurótico, ele adora jogar a responsabilidade na mão do outro. Esquecem que eles têm valores.
Vocês têm valores. Cada um que está aqui tem um valor diferente. Né? Valores pessoais. Né? E acabam esperando respostas de fora. E o que acontece quando eu espero algo de fora? Eu me distancio, né, da grande possibilidade de eu ressignificar, até que enfim apareceu o nome da palestra, né, de ressignificar a sua própria história, a sua própria vida. Se eu não olho para mim, né, se eu não tomo as responsabilidades pelo aquilo que acontece na minha vida, eu não consigo olhar para a minha história e ressignificar ela. A única maneira de você reconciliar com o seu passado, com a sua origem, é ressignificando a sua história. Mas sabe que história é essa? A história que você conta para você. Isso é psicanálise. Quando o cliente, o sujeito, vai no consultório e conta a sua história, ele está contando uma história que ele mesmo conta para ele, mas não quer dizer que a história é verdadeira. É uma história que ele interpretou dessa forma. E o que é bonito disso? Eu posso reinterpretar essa história. Eu posso reconstruir a minha história de uma outra maneira. Né? Então eu pergunto, né, para que você pense um pouquinho. Qual é a história que você conta para você? Se essa história que você conta para você está te levando em algum lugar, com certeza tem coisas boas, tem coisas ruins, mas aquela que está te prendendo, aquilo que está te incomodando, será que ela está fazendo bem para você? Tem um sentido nisso? Então qual é a história que você conta para você? Quiser mudar? Então ressignificar é a ação de atribuir um novo significado a algo ou a alguém em alguma situação. Quando a gente fala, vamos ressignificar a nossa história, ressignificar a nossa vida, dá um novo significado, dá uma nova atribuição para isso. Quando você ressignifica uma situação de maneira positiva, algo acontece. Né? Acontece o quê? Uma abertura para o seu próprio crescimento. Todos nós temos uma tendência, né, isso é a base da psicologia humanista, há uma tendência à atualização. Não é fazer download, não, tá? É atualizar no sentido de buscar o que é melhor para a gente. Quando eu ressignifico a minha vida, a minha história de uma maneira positiva, eu abro um campo enorme para que eu possa ter possibilidades de crescimento. Principalmente quando eu paro de me culpar, quando eu paro de me julgar, quando eu paro de me odiar, né? Quando eu paro de ter raiva de mim. Aí eu começo a abrir possibilidades para que eu possa me conectar com outras pessoas e construir a minha vida. Então, ressignificar é dar um sentido que possibilite fazer escolhas. Essa palavrinha é importante. Quando eu ressignifico, eu dou um sentido novo para a minha história, que me possibilita fazer escolhas com liberdade. Liberdade do quê? De ser quem eu sou. De ser quem realmente você é. Aí vem uma outra pergunta. Você é quem você realmente é? Será que você é quem você tem todo o potencial de ser? Será que o teu potencial está ali à tona, né, se manifestando? Ou tem barreiras, tem travas ali que não deixam você se manifestar? Pode mudar. Então, é preciso olhar para o passado, é preciso olhar para a tua história, né, olhar para essa história e se reconciliar de alguma maneira com aqueles que te deram a vida. Queira ou não queira, eles te deram a vida. Né? E uma coisa importante é aceitar a realidade, porque ela já aconteceu, não tem como você mudar o que aconteceu, o fato em si. O fato está ali, mas eu posso ressignificar. Eu posso olhar de uma outra forma as experiências. Eu costumo dizer que é como se eu estivesse numa escada espiral. Eu estou aqui num evento na minha vida, no primeiro degrau da escada. O evento vai continuar o mesmo, é o eixo da escada, é o centro da escada. Eu posso subir um degrau, 2 degraus, 3, olhar lá de cima o mesmo evento, que esse evento não vai mudar. Mas eu vou olhar de um patamar mais elevado, mais conectado comigo. Isso é ressignificar. É subir a sua escada espiral, né, porque aquele evento que aconteceu não vai mudar, não tem como mudar, já foi. Mas o que você vai falar sobre ele pode mudar. Mas a neurose não é só isso. A neurose não é só essas fixações, essas coisas que a gente fica no desenvolvimento infantil. A gente pode pensar um lado mais humanista. Né? Eu posso falar que a neurose tem mais 3 aspectos, por exemplo. Segundo o Viktor Frankl, né, o psiquiatra lá, o psicanalista, o psicólogo do campo de concentração, a neurose ela é causada por uma falta de sentido na sua vida. Aí eu pergunto, você sabe qual é o sentido da sua vida? A Karen Horney, uma outra psicanalista humanista,
traz que é a nossa rigidez diante das situações. Será que você é flexível bastante para poder mudar essas situações? E o Erich Fromm, né, o cara que trouxe a psicanálise humanista, ele disse que a nossa neurose é causada pelo medo da liberdade. Liberdade de tomar decisões, liberdade de fazer escolhas. Nós temos medo de ser livre, porque ser livre traz responsabilidades. E isso gera um medo absurdo. Então, eu vou contar uma historinha. Era uma vez, tinha um cara aí, né, que recebeu uma oferta de emprego de uma grande empresa de engenharia, né? Ofereceu aquele emprego dos sonhos, era tudo pago, né? Ele ia receber todos os seus benefícios, um salário bom, o seu currículo ia ficar maravilhoso, né? Ia viajar, ficar fora, trabalhando num lugar ali, com tudo por conta da empresa. Realmente, esse cara tinha tudo para dar certo naquela profissão. Vou deixar aí em stand-by. O que você é hoje, né? Você é hoje... Você é o que é hoje, devido a tudo o que passou com você até hoje, né? Suas experiências boas e ruins, né? Suas experiências dolorosas, suas frustrações, né? Os abandonos, as carências afetivas, as traições, os acertos, os erros. Se eu pegar tudo isso, todos esses ingredientes que constituem você, e botar no liquidificador e bater tudo bonitinho, vai sair você. Se eu mudar um ingrediente do bolo, o que acontece com o bolo? Ele desanda, né? Não acontece. Não é mais o bolo. Se eu tirar qualquer coisa que aconteceu na tua vida e mudar, já não é mais você. Não é essa pessoa que está sentada aqui agora, não é essa pessoa que está falando aqui agora. Então, tudo o que aconteceu na sua vida, de bom ou de ruim, constitui quem você é hoje. E o primeiro passo, né, para que você olhe para essa história e veja tudo isso que acontece com você, o que você botou dentro do liquidificador para dar quem é você. Para ressignificar isso, você precisa tomar consciência de uma coisa muito importante. Você precisa tomar consciência da sua própria responsabilidade. Você é o responsável por onde você está hoje. Às vezes é ruim ouvir isso, mas eu não quis que acontecesse aquilo comigo. Mas você é responsável de fazer algo com aquilo que aconteceu. Você é responsável para buscar o sentido da sua vida. E achar o sentido da vida não é uma coisa simples. Buscar o sentido da vida não é criar um sentido. Pode mudar. Não é criar um sentido, né? Você não vai construir um sentido, você vai encontrar um sentido. Então, quando a circunstância é boa, o que você tem que fazer? Desfrutar dela. Viktor Frankl falando de novo. Quando a circunstância é boa, deveríamos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando você não pode transformar, você tem que transformar a si mesmo. Acabamos de fazer a oração agora, né, que fala exatamente isso. Que dê forças para que a gente possa transformar o que pode, mas aceitar o que não dá para mudar e se transformar. É você responsável pela sua transformação. Claro, você vai buscar ajudas, mas não vai jogar a responsabilidade na mão do outro. Você vai ter que fazer a tua parte, dar o primeiro passo. Tudo bem? Então, o sentido da vida, ele não vai ser construído, né? Ele não vai ser... Ninguém vai chegar para você e falar, o seu sentido da vida é esse. Você vai encontrar o seu sentido da vida, né? Através do seu desejo, né? O desejo de encontrar o sentido da vida vai possibilitar com que você tome decisões livres, né? Que você se torne uma pessoa livre, que você se constitua como um sujeito livre. Sujeito livre é aquele que sai do lugar que deram para ele, sem perder a conexão com aquele lugar que deram para ele. É sair do lugar que você veio, que te colocaram, né? Se desenvolver sem perder essa conexão, sem deixar de honrar essa história. Pode mudar. Sabe aquele cara do emprego? Né? Ele estava iniciando um namoro e por esses outros motivos relacionados aos seus conflitos internos, né, decidiu não aceitar aquele emprego. Olha a coisa que ele fez, né? Não aceitou o emprego. Deixou de lado. E continuou procurando trabalho na sua área de atuação. Resolveu abrir uma empresa e assim foi seguindo, trabalhando, namorando, construindo a sua vida. Mas não aceitou aquele emprego, né? Ele estava tentando se tornar um sujeito. E se tornar sujeito, né, acontece à medida em que a gente vai se distanciando, estabelecendo diferenças ou distinções
né, do meio em que eu vivo. Se eu ficar igual a todo mundo, eu sou só mais um. Se eu começar a encontrar o meu sentido e buscar me distanciar do todo, sem perder a conexão com o todo, eu passo a ser um sujeito. Né? Saber o que eu desejo, saber quais as minhas dificuldades, né? Saber quais as minhas frustrações, as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, não ter medo, nem vergonha de que você é fraco em alguns lugares ou vulnerável em algum ponto. Porque só reconhecendo isso é que eu vou conseguir construir. Só conhecendo isso é que eu vou conseguir encontrar o meu sentido. Né? E ninguém é igual a você. Tá? Ninguém. Né? Irmãos gêmeos são diferentes. Cada um vive uma mesma experiência, mas tem significados diferentes. Nós temos desejos que são inconscientes, você não tem nem ideia do desejo que te movimenta. E quando o desejo é inconsciente, o que acontece? Ele não aparece. Ah, olha, o meu desejo é esse. Sabe o que acontece? Você repete comportamento. Sabe aquela, não tem nada a ver com vocês, mas sabe aquela pessoa que não para no emprego? Sabe aquela pessoa que a relação atrás de relação não dá certo? Sabe aquela pessoa que tem dificuldades financeiras de repetição? Sabe aquela pessoa que tem dores crônicas? Sabe aquela pessoa que... vocês não devem saber que isso nunca aconteceu com vocês. Né? Somos nós, seres humanos, que repetimos comportamentos, situações na vida que se apresentam iguais a que a gente já passou. Né? E elas aparecem de novo, você repete e repete, porque você ainda não sabe o que está lá no inconsciente. E só olhando para trás, entendendo essa história, que você vai tentar perceber, olha, percebi onde que está a pedra no meio do caminho. O Victor Frankl falava, né, faça o que você vai fazer agora. Sabe o que você vai fazer agora? Faça exatamente como se fosse a primeira vez que você fez e que deu errado. Então tem aquilo na sua mente, deu errado, né? Você vai fazer de novo. E sabe o que acontece? Você faz. Sabe quando você vai, a partir de hoje, ano novo, eu vou emagrecer. Mentira, não vai. Vai se olhar para trás, se olhar para a história. Né? A partir de hoje eu largo meus vícios. Sozinho, sem olhar para a tua história, sem ressignificar, sem fazer algum movimento, não vai acontecer. Né? Só pedir não vai dar nada. Né? Não vai vir do céu. Então eu preciso, de alguma maneira, né, olhar para isso, né, e parar de achar que as coisas vão melhorar se eu fizer a mesma coisa. Tem um princípio da programação neurolinguística que diz assim: se você faz a mesma coisa que você sempre fez, adivinha qual vai ser o resultado? O mesmo. Se você não mudar uma coisinha que seja, um ingrediente, o resultado vai ser igual. Ah, e de novo eu caí nesse... Né? Teve uma palestra aqui uma vez que eu falei de um poema da rua, né? Não sei quem estava aqui, alguns ouviram, que eu passo a história da vida em 5 capítulos. Primeiro eu passo numa rua, caio num buraco, eu não vi o buraco. Até que no último capítulo eu passo por uma outra rua. Né? Por que eu vou passar pelo mesmo buraco que está lá? Aqui em São Paulo não tem muito jeito, tem buraco em todo lugar, mas... Né? Então, essas repetições são as nossas neuroses. E essas repetições neuróticas, elas indicam que existe uma coisa ali que a gente vai chamar de falta de sentido. E a falta de sentido traz o quê? Angústia. Traz um vazio existencial. Falta de sentido traz um vazio existencial, e para aplacar essa angústia eu começo a buscar constantemente satisfazer o meu ego. Através de prazeres que não vão me levar a lugar nenhum. E são prazeres efêmeros, que cada vez eu quero mais, e não funciona, não vai dar certo, porque eu tenho um vazio existencial. E esse vazio existencial está ali, porque eu não tenho um sentido na vida. Pode mudar? Então essa frustração existencial, que vem desse vazio existencial, né, ela de alguma maneira ela é compensada. Segundo Alfred Adler, ela vai ser compensada pela vontade ou desejo de poder. O poder através da posição social, o poder através do trabalho, o poder através, né, de uma relação abusiva, seja lá o que for. Ou pela busca desenfreada de prazer, né, o desejo de prazer, né, que vão se dar através do sexo, das drogas, de uma relação submissa, de um conformismo exagerado. Tudo para fugir da dor ou para alcançar o prazer, que mostra para mim que eu tenho um vazio dentro de mim. A busca desenfreada por dinheiro sem sentido, né? Não, o dinheiro pelo dinheiro por si só, né? O trabalho pelo trabalho, eu só trabalho, eu não descanso, eu não faço nada, né? Isso mostra, né, que tem uma falta ali. Aliás, essa é uma máxima, né, da psicologia, da psicanálise.
quanto mais exacerbado é o meu comportamento, né, quanto mais eu quero aparecer, mais falta eu tenho. Né? Se eu tenho uma falta muito grande, ela vai aparecer nas compensações. Tá? Então, se eu não encontro um sentido para a vida, adivinha qual vai ser o sentido da minha vida? A minha neurose. A neurose vai ser o que vai me dar prazer, por incrível que pareça. É louco isso, né? Nossa, eu tenho uma dor crônica. Isso me dói, mas ao mesmo tempo, para o meu psiquismo, satisfaz o meu vazio existencial. Satisfaz as minhas neuroses, as minhas dores. Então me dá prazer. Uma doença pode dar prazer? A nível racional não, mas a nível psíquico, sim. E isso indica o nosso vazio existencial. Se você não tem sentido na vida, a neurose vai ser o seu sentido. Você quer fugir disso? Né? Só por estar aqui, vocês já estão começando a fazer esse processo. Já começaram, né? De alguma forma. Então, o sentido da vida e o significado que você dá para a sua história estão intimamente relacionados. Se você ainda não encontrou o sentido da sua vida, você precisa ressignificar a sua história. Olhar para trás, para as suas experiências e buscar novos sentidos para aquela experiência que você teve. Tem uma frase judaica que fala assim, Gam zu letová. Eu falei isso na outra palestra. Tudo vem para o bem. Absolutamente tudo que acontece na sua vida tinha que acontecer daquele jeito, desde que você olhe para isso. Porque a hora que você olha para isso faz sentido. Aí você vai perceber que, pô, é verdade. Eu só sou hoje isso porque aquilo aconteceu. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o que for. Mas Gam zu letová, tudo vem para o bem, tem que ser assim. Essa é uma ideia judaica, né? Para tentar encontrar um significado ou ressignificar aquela experiência que de alguma maneira não te fez bem ou fez bem. Aquele cara que recusou o emprego, ele namorou, noivou, se casou e em meio a mudanças profissionais, dificuldades financeiras, suas 2 filhas nasceram. Os gastos aumentaram, os conflitos no relacionamento, cometeu erros que machucaram algumas pessoas, né? Machucaram a ele mesmo, sofreu perdas, né? Teve várias dificuldades que de alguma maneira ele botava fora dele, não olhava para dentro. O mundo é cruel comigo, Deus não foi bom, né? Aquela coisa toda de ó dia, ó azar a vítima. Esse é o cara que não aceitou aquele emprego. Então, ele tinha um vazio existencial muito grande. Esse cara sofria, né? Esse vazio existencial fez com que ele e todos nós acabamos nos entregando à rotina do dia a dia. Sabe aquela coisa de você ficar no Facebook, no Instagram o dia inteiro? Contando como a Rose os likes, as visualizações, mas o dia inteiro. E se você não receber 50 mil likes, você entra em depressão. Né? Eu tenho que mostrar na internet tudo aquilo de bom, de maravilhoso. Né? O meu carro, a minha casa, um monte de coisa que acontece. Isso só indica vazio. Porque isso é vazio, isso é efêmero. Isso vai acabar um dia. Né? Então, o vazio existencial faz com que a gente se entregue às nossas rotinas, aos nossos vícios, a comportamentos repetidos. E ele aponta uma coisa interessante, uma falta de conexão com a coisa mais importante que tem em cada um de vocês, e de mim também. Ele aponta uma falta de conexão com a nossa criança interior. Né? Só a nossa conexão com a nossa criança interior é que vai possibilitar a nossa conexão com o outro. Eu preciso resgatar essa criança, eu preciso olhar para ela. E onde ela está? Na nossa história. Né? E a conexão com o outro é extremamente importante, né? Para que a vida tenha sentido. Senão a bexiga vai embora, ela voa. Eu tenho que ter a cordinha presa em lugares de valores. Né? E a conexão com o outro é que mantém os laços afetivos. Se eu não sei fazer uma conexão com a minha criança interior, eu passo a não conseguir fazer conexão com nada na minha vida. Nem com o outro, nem com o meu trabalho, nem com o dinheiro, com nada. Começa tudo errado. E começa a se repetir, se repetir, se repetir. Então, a gente se perde, né, ao longo do tempo, e essa conexão é perdida também ao longo da nossa história, dos acontecimentos da nossa vida. Né? Problemas com a família, problemas com os pais, com os amigos, etc, etc, etc. Todo mundo conhece isso. Né? Então, a vida, a gente sabe que não é justa às vezes. E o que é justiça? A gente às vezes não compreende o que é justo. Né? Simplesmente eu tenho que aceitar. Aquilo que aconteceu,
né, a minha escada em caracol, naquele evento que aconteceu ali, eu não posso mudar. Né? Eu não posso mudar os pais que eu tenho, eu não posso mudar da onde eu vim, né? Eu não posso mudar o que aconteceu há 1 minuto atrás, porque já aconteceu. Né? Eu não posso mudar os erros que eu tive, mas eu posso fazer alguma coisa com eles. Eu posso olhar para os erros, eu posso ressignificar meus erros, eu posso rever algumas coisas e procurar não cometer de novo aqueles erros. E é certeza que você não vai cometer? Não, você vai cometer. Por isso um eterno ressignificar. Então a gente pode acreditar que não tem nada a fazer e que nós somos vítimas da circunstância, ponto. Esse é o neurótico clássico. Não tem o que fazer, já aconteceu. Eu sou vítima da circunstância e ponto final, vou sofrer. Ou eu posso mudar a minha atitude em relação àquilo e ressignificar a minha história. Olhar de um outro ângulo, olhar de uma outra forma. Segundo Karen Horney, né, ela traz uma ideia interessante. Enquanto você está vivo, dá tempo. Se você falar, eu tenho mais 2 segundos de vida, você tem 2 segundos para mudar a tua vida. Né? Não há nenhum bom motivo pelo qual não devemos nos desenvolver e mudar até o último dia da nossa vida. Nunca é tarde. Nunca, absolutamente nunca. Ah, nunca deu certo. Ah, não, mas agora pode dar. Olha para a tua história. Olha para as suas atitudes. O que se repete na sua vida? Onde que está o nó? Né? Pode mudar. Então, o caminho da ressignificação, ela passa em aceitar o que se passou, porque o aconteceu, aconteceu. Né? O que passou, passou. Deixou marcas. Então, simplesmente aceite. Aceita as raivas que você passa. As mágoas, as tristezas, o medo, o ódio. Aqui alguém já odiou na vida? Eu ouvi um rabino falando uma coisa interessante sobre buraco negro. O que é um buraco negro fisicamente falando? É uma massa condensada tão forte que ela absorve toda a luz. O buraco negro não é escuro, ele é extremamente iluminado, mas ele não libera a luz. E o que é o ódio? O ódio é o buraco negro, que absorve todo o amor que você tem. O ódio nada mais é o enorme potencial de amor que você tem que você não consegue realizar. E não consegue realizar porque você não olha para a tua história e fala, eu vou realizar, eu vou liberar isso. Foi assim que o universo foi construído. O Big Bang é isso, a hora que o buraco negro se expande e os planetas vêm e tudo acontece, e a luz se manifesta. A hora que você aceita o ódio, o amor se manifesta. Não precisa sair matando todo mundo, mas é aceitar que você pode sentir ódio. Você tem a tua sombra, você pode sentir raiva, você pode sentir dor. Não briga com a dor, aceita. Olha para ela tem tanta coisa para te dizer. Né? A dor é a tua criança gritando, olha, me escuta, você não está ouvindo. Escuta ela. Então, aceitar, né? Não é simples, porque aceitar é uma renúncia, né? É uma escolha. É renunciar às nossas fantasias de onipotência, acolher as possibilidades, as conquistas, com humildade, compreender nossos erros e aceitar os limites que a gente tem. Né? Sem agressões, sem culpabilidades de si próprio ou do outro. Né? A gente não pode mudar sem aceitar quem a gente é. Nós temos que aceitar quem nós somos para poder mudar tudo isso. Pode mudar. Aquele cara que não aceitou o emprego, né? que casou, teve 2 filhas, o tempo passou, vários erros e acertos, até que a relação ruiu. Né? E anos depois de casado veio o divórcio. Culpa, arrependimento, raiva, medo, muita angústia. Imagina o cara, muita angústia. Né? E ele olhava lá para trás com arrependimento. E se eu tivesse aceitado aquele emprego? Onde eu estaria hoje? E se eu tivesse feito diferente? Essa é o olhar para trás. E se? Quantos e sis, né? Ao ressignificar a sua história e se reconectar com a sua criança interior, o sentido da vida começa a aparecer. Né? O sentido da vida, ele vai se dar a cada momento, a cada instante, não é um só. Né? Aqui eu vou ter um sentido. Eu falando com vocês, eu descubro um sentido na minha vida. Né? Amanhã eu talvez descubra um outro e eles vão se somando e você vai buscando um caminho para seguir. Né? O sentido da vida se dá a cada momento, o tempo inteiro, não é estático, ele é dinâmico. Né? E aquele cara que não aceitou o emprego e que queria fazer diferente, entrou em contato com as suas dores, que trouxeram lembranças da sua infância, de quantas vezes na infância dele ele desistiu
de oportunidades que apareciam. Quantas vezes ele escondeu algo de si e dos outros, sempre encontrando uma explicação racional. E a gente faz isso o tempo todo. Eu não fiz isso porque XYZ. A gente tenta explicar. Né? Explicações racionais para tudo isso, para esses comportamentos. O que, na verdade, não eram motivos verdadeiros, não eram motivos reais. Né? Ele precisava encarar verdadeiramente quem ele era. Ele precisava olhar para ele mesmo. Pode mudar. Ele encarou seus medos infantis, encarou suas angústias, olhou para o espelho sem usar máscara. Tenta fazer isso hoje à noite. Olha para o espelho, nos seus olhos, sem usar as máscaras e as desculpas. Não é fácil, não é simples. Né? Aliás, é doloroso, é angustiante, mas é libertador ao mesmo tempo. Porque você passa a aceitar quem você é, como ele aceitou quem ele realmente era. Com as suas forças, suas vulnerabilidades. E ele começou a se questionar qual é o sentido de tudo isso que ele está fazendo na vida. Né? Olhou para os eventos da sua vida, ressignificou muita coisa com a sua história. Né? As antigas visões distorcidas, as fantasias de rejeição e de abandono que ele tinha. Né? Se eu não seguir esse caminho, eu não vou ser amado, meus pais não vão gostar mais de mim. Se eu não fizer dessa maneira, né, eu vou perder o meu lugar. Né? Então eu vou começar a ocupar aquele lugar simbólico que colocaram para mim. E vou me tornar infeliz. E vou buscar soluções mágicas que não vão existir. Né? Então, esse processo de ressignificar a sua história, ele se deparou com uma falta de sentido enorme em muitas coisas. Muitas coisas que ele fazia na vida não tinha nada a ver com ele. Né? Não tinha a ver com o sentido que ele tinha, que ele queria. Né? Porque estava assentado sobre uma base irreal de expectativas. Era a sua criança interior que estava gritando, só que ele não estava ouvindo. Né? E os comportamentos iam se repetindo. Ele não conseguia escutar. Então, se reconectar com a sua criança interior, acolher a criança interna com amor, você passa a olhar para a sua história com uma perspectiva de adulto. É levar o seu adulto aqui agora para a sua criança que está sofrendo ali. O seu adulto tem várias ferramentas. A criança naquela época não tinha. A criança, quando é pequena, ela não tem tanta ferramenta para lidar com as situações. O adulto tem. Leva seu adulto para a sua criança. Faz uma faxina na sua vida. Joga coisas fora, guarda outras e ressignifica. O que essa criança está querendo te dizer? Né? O amor, na verdade, é a única forma, né, a única maneira de você estar inteiramente com você mesmo. E quando você se ama, se aceita, você aceita o outro e passa a amar verdadeiramente o outro. E quando você ama o outro, você abre potencialidades que existem no outro, para que o outro cresça. Você cresce, o outro cresça. A potencialidade toda vem à tona. Né? Quando você aceita essa criança interior e ama essa criança interior. Pode mudar. Então, aquele cara que não aceitou emprego e se questionou e foi olhar para a sua vida, entrou num outro relacionamento, nasceu sua terceira filha, 3 meninas que o fizeram encontrar um sentido na vida muito maior do que ele já vinha seguido. Né? 3 meninas que o fazem buscar ser o pai que ele procura ser. Um sentido talvez inconsciente, que foi encontrado durante um caminhar pela vida. Ele simplesmente ressignificou a sua história através do olhar para a sua história. Hoje, ele pode dizer que ele se reconciliou com algumas questões da vida, com a sua criança, porque ele olhou para trás com acolhimento, ele olhou para trás com amor, né, passou a sentir, né, mais confortável consigo mesmo, quem ele era. Né, passou a aceitar mais como ele é. Né. Tem muito para mudar, tem muita coisa para mudar. Né. É um começo, mas tem muitos sentidos a serem descobertos ainda. Então, lembra que eu falei lá no começo, você é fruto de uma aliança que foi estabelecida, né, antes mesmo do seu nascimento? Um lugar simbólico que te colocaram ali, quando você nasceu já existia esse lugar? Então, pode mudar. A gente se acostuma com isso. O homem moderno, ele vive sob a ilusão de que sabe o que ele quer, quando na verdade ele deseja aquilo que se espera dele. A gente vive no desejo do outro. A gente passa a ser o que o outro quer que a gente seja sem perceber. E às vezes passa uma vida inteira fazendo isso. Né? Essa é uma ideia que o Erich Fromm traz.
Então, somente quando você ressignificar suas experiências, aceitar sua criança interior com amor, honrando a sua história, né? Honrando aqueles que te deram origem, você vai ser capaz de estar distante daquilo que você não é, né? Para se aproximar cada vez mais daquilo que você pode vir a ser, da verdadeira essência quem é você. Ressignificar a sua história é a possibilidade que depende só de você. Então eu queria fazer um convite para você agora, se você quiser, claro. Lembra, você não é obrigado a fazer o que eu desejo. Siga o seu desejo. Mas eu convido você a fechar os olhos um pouquinho, se você quiser. Quiser colocar o próximo slide com a música. Vamos respirar fundo. Eu estava precisando fazer uma faxina em mim. Jogar alguns pensamentos indesejados para fora. Lavar alguns tesouros que andavam meio enferrujados. Tirei do fundo das gavetas lembranças que eu não uso mais e nem quero mais. Joguei fora alguns sonhos, algumas ilusões, papéis de presente que nunca usei, sorrisos que eu nunca darei. Joguei fora a raiva, o rancor das flores murchas que estavam dentro de um livro que eu nem li. Olhei para os meus sorrisos futuros, as minhas alegrias pretendidas, e as coloquei num cantinho bem arrumadas. Fiquei sem paciência. Tirei tudo de dentro do armário, fui jogando no chão, paixões escondidas, desejos reprimidos, palavras horríveis que nunca queria ter dito. Mágoas de um amigo, lembranças de um dia triste. Mas lá estavam também coisas boas, coisas belas. Um passarinho cantando na minha janela. Aquela lua cor de prata, o pôr do sol. Fui me encantando, me distraindo, olhando para cada uma daquelas lembranças. Aí eu sentei no chão para poder fazer as minhas escolhas. Joguei direto no saco de lixo os restos de um amor que me magoou. Peguei as palavras de raiva, de dor, que estavam na prateleira de cima, pois quase não as uso. E também joguei fora, no mesmo instante. Outras coisas que ainda me magoam, coloquei num canto para ver depois o que eu faço com elas. Se eu as esqueço lá mesmo, se eu jogo no lixo também. Aí eu fui naquele cantinho, naquela gaveta que a gente guarda tudo que é mais importante. O amor, a alegria, os sorrisos, um dedinho de fé para os momentos que mais precisamos. Como foi bom relembrar tudo aquilo. Recolhi com carinho o amor encontrado. Dobrei direitinho os desejos. Coloquei perfume na esperança. Passei um paninho nas prateleiras das minhas metas. Deixei-as bem à mostra para eu não perdê-las de vista. Coloquei nas prateleiras de baixo algumas lembranças da infância. Na gaveta de cima, as lembranças da minha juventude. E pendurada bem na minha frente, coloquei a minha capacidade de amar, de ressignificar, de recomeçar. Então, se você quiser ir abrindo os olhos, respirar fundo, quiser mudar o slide. Só para concluir, hoje com as suas 3 filhas, consolidado na sua profissão, a profissão de hoje, olha para trás e pensa, e se eu tivesse aceito aquele emprego? E se eu tivesse feito de outra maneira? Sinceramente, eu não sei como estaria hoje se tivesse sido diferente. Mas eu sei de uma coisa. Eu não estaria aqui falando com vocês. Obrigado. Boa noite.
Obrigada pela partilha. Perceberam que ele fez uma partilha? Ele era esse homem. Ele é esse homem. Nossa pergunta mote, quando nós dividimos em grupo, queridos, vai ser: o que precisa ser ressignificado? O Renato, ele deu ele fez um overview do programa todo do Celebrando a Recuperação. O que ele falou o que ele falou hoje, é o que nós fazemos durante todo o nosso programa. Nós olhamos o que aconteceu conosco e é ressignificado. Aquela mãe que nos abandonou, que é o primeiro degrau, lá, a gente reconhece que sim, foi um abandono. Mas eu vou subindo nessa espiral, nessa escada, e eu vou olhando para aquele abandono de outras maneiras. E eu consigo entender que aquele abandono, que não foi o ideal, construiu quem eu sou. Então, acabei de pensar que na semana que vem, nós vamos começar o nosso programa oficialmente. Vai ser lição número 1, que chama-se negação. Lembra que eu falei que ia ser padrinho? Não, não dá para ser padrinho ainda, tá? Tem que começar do comecinho. Tá? Hoje foi como se fosse o começo do nosso programa. Vamos estar abrindo a nossa programação. Então, não deixe de participar conosco. Tivemos 300 pessoas assistindo online hoje à noite. Então, você que está online, nós vamos começar o programa do comecinho, a semana que vem. Negação. E a pergunta mote de hoje é: o que precisa ser ressignificado? E essa pergunta vai perdurar durante o ano todo, tá bom? Nós vamos trabalhando aos pouquinhos. Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos ter esse último louvor, porque nós temos o nosso tempo de partilha. Então, foi precioso, não foi? Foi denso também, não foi? Foi leve ao mesmo tempo, mas teve muito conteúdo. Então, dá um abracinho de quem está do lado, só para a gente sair direitinho para o nosso grupo. E nós vamos para os nossos grupos agora. E você que está aqui pela primeira vez, você está aqui pela primeira vez? Talvez seja melhor, eu não queria tirar você de um lugar. Se você vai para os seus grupos, vai para os seus grupos, e que tem que ir pela primeira vez, fica aqui, tá bom? Quem está vindo pela primeira vez, fica aqui, é mais fácil. Mas você que já tem os seus grupos, por gentileza, poste os grupos que nós temos, e a semana que vem estaremos juntos. Vão devagarzinho para os seus grupos, e quem está aqui pela primeira vez, sabe o que a gente pode fazer? Glauco, coloca aqui embaixo para as perguntas que podem ter, tá? Se você tem alguma pergunta também, fique aqui que o Renato vai responder para a gente, tá? Mas você que está indo para o seu grupo, pode ir. E você da primeira vez,